Gente, a tela já está sendo compartilhada. Como vocês podem ver aqui na parte de cima, o aplicativo do Microsoft Teams avisa que a gravação foi iniciada. Eu estou realizando esse aviso, a fim de que todos fiquem cientes de que, a partir de agora, se o áudio for aberto ou a câmera for aberta, as imagens e os sons serão gravados e compartilhados no ambiente interno da instituição. Coloquei também o aviso por escrito no nosso chat. Feitos os avisos de praxe, vamos começar os trabalhos de hoje, né? Primeiro encontro de conteúdo após as provas. A maioria das notas foi excelente. Se vocês tiverem algum questionamento com relação à correção, com relação à somatória de pontuação, ou até mesmo com relação ao gabarito, após o encerramento da gravação do encontro de hoje, eu vou permanecer online durante o período de aula, então é só me chamar no chat privado ou mesmo na ferramenta de bate-papo do nosso portal, que eu vou atender a todo mundo e fazer as correções devidas dentro do nosso horário, tá bem? Ou, se for fora do horário, para quem estiver assistindo a gravação, manda um e-mail para mim com a justificativa para o e-mail institucional, que vocês já conhecem, e que está lá no portal, que eu respondo o mais brevemente possível no dia de aula. Bom, feitos os avisos, vamos lá. Aqui eu separei, né? Nós já começamos a falar sobre consignação em pagamento no último encontro antes da prova, falamos sobre a teoria da consignação em pagamento. A consignação em pagamento é um tipo de petição inicial de natureza civil, que está prevista lá no Código de Processo Civil, no seu artigo 539 seguintes, que tem a fundamentação de direito material geralmente assentada dentro do 335 do Código Civil e que nós pegamos emprestado aí no processo do trabalho para poder solucionar a questão da necessidade do adimplemento de determinada despesa trabalhista, né, observadas determinadas circunstâncias sui generis, e aí, geralmente, o reclamado lança a mão desse instrumento jurídico processual a fim de consignar em juízo verbas devidas por ocasião da rescisão e que foram rejeitadas ou inviabilizadas o seu recebimento por parte do empregado, tá ok? A reclamativa de reclamada, perdão, deixa eu fazer uma correção, o empregador, porque o empregador passa a figurar na consignação em pagamento como reclamante, como autor da ação. E o nosso empregado, o trabalhador, figura na consignação em pagamento como consignado ou como reclamado nesta ação de consignação em pagamento. É importante, antes de nós começarmos aqui com a leitura do caso concreto, eu lembrar, né, eu vou fazer a leitura de dois artigos aqui do artigo 539 do Código de Processo Civil, algo que já foi feito no último encontro antes da prova, encontro de conteúdo, e do 335 do Código Civil, para nós lembrarmos, né, a previsão legal deste instrumento processual. Bom, o 539 do Código de Processo Civil nos diz que, caput, nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer com efeito de pagamento a consignação da quantia ou da coisa devida. Então, é o 539 que faz a previsão do instrumento processual. Esse artigo vai ser utilizado ali na fundamentação da peça processual, naquele preâmbulo geral ali da petição, para fundamentar a nossa peça, para poder dizer ali para o avaliador o seguinte: olha, eu não estou tirando essa petição da minha cabeça, assim, de qualquer maneira. Ela está prevista lá no Código de Processo Civil e vou me utilizar desse instrumento. Por quê? Porque ele está previsto ali no Código de Processo Civil como instrumento suficiente para ilidir a mora, para afastar a mora. Falando nessas hipóteses mencionadas no 539 do Código de Processo Civil, essas hipóteses estão espelhadas lá no 335 do Código Civil. Vamos dar uma olhada no 335. O 335 diz que a consignação tem lugar, ou seja, a consignação será cabível, se o credor não puder
ou sem justa causa recusar-se a receber o pagamento ou da quitação na devida forma. Você imagina, você é empregador, está demitindo aí o teu funcionário por justa causa, e o funcionário fala, não, não vou receber, eu não vou aceitar essa justa causa, eu não quero pegar esse dinheiro, não vou assinar esse termo de rescisão de contrato de trabalho. Aí você fica numa situação onde, no mínimo, 2 multas recairão sobre o quantum debeatur, sobre o quantum devido. E, no mínimo, uma multa do 477 e do 467, que vai onerar, e dependendo do valor da rescisão, demasiadamente o saldo da verba rescisória. Então, você vai orientar o seu constituinte, vai orientar o teu cliente a lançar mão da ação de consignação em pagamento a fim de afastar a mora. Segunda hipótese trazida no 335 é se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos. Imagina que você marcou com o teu ex-empregado para poder fazer aquela homologação da rescisão do sindicato, tudo bonitinho, simplesmente o empregado não apareceu. Pede lá para o representante do sindicato dar um carimbinho, tudo que o empregado não compareceu, e ajuiza a ação de consignação em pagamento a fim de afastar de si a mora. Terceira hipótese, se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, residir em local incerto e não sabido, ou de acesso perigoso ou difícil. Aí é o caso do nosso, a hipótese do nosso caso concreto de hoje, né? É a hipótese do nosso caso concreto de hoje, é a hipótese onde há um abandono de emprego, o rapaz simplesmente sumiu, você está declarado ausente, está residindo em lugar incerto, você não consegue achar. Tá? Então, é a hipótese do inciso 4º, do inciso 3º, desculpe. Inciso 4º, se ocorrer dúvidas sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento, hipótese que particularmente não vislumbro aqui na Justiça do Trabalho, diante da característica personalíssima da relação de emprego. Vamos lembrar, né, que a relação de emprego, para que o sujeito seja empregado de uma determinada empresa, há de ser observados 4 elementos, o da subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Hipótese do inciso 5º, se pender litígio sobre o objeto de pagamento. Bom, estamos falando de ação trabalhista e de verbas incontroversas. Então, também não vislumbro essa possibilidade para justificar a ação de consignação em pagamento na seara trabalhista. Dito isso, vamos partir aqui à leitura do caso concreto. Deixa eu dar uma alternada aqui para a nossa tela principal, para ver como está o quórum. Bem-vindos aos colegas. Bem-vindo aos colegas, boa noite a todos. Deixa eu só silenciar aqui os áudios, porque esse é normal, o Teams de vez em quando abre o áudio, né? Não sei dizer se é porque alguém encosta sem querer ou se o Teams abre aí aleatoriamente querendo te ouvir. Bom, mas quando eu alternei ali para a tela da peça, né, do nosso trabalhinho de hoje, eu tinha um quórum só de 2, agora eu já estou aí com 3, 4, 7, aparentemente 7 colegas. Então, bem-vindos, boa noite, galera. Ao final do encontro, a gente bate mais um papinho sobre prova, né, sobre qualquer coisa aí, qualquer assunto, se fizer necessário, do interesse de vocês. Vamos continuar. Fiz aqui um casinho simulado, tá? Bem simplesinho, para a gente poder projetar a construção de uma peça processual de ação de consignação em pagamento. Você vai adaptá-la de acordo com a sua necessidade, tá? Eu confesso que eu preciso ainda inserir alguns itens na nossa peça, como, por exemplo, a representação da pessoa a informação do nome, qualificação do nome do representante da reclamante, da empresa consignante. Estava ajustando esse caso concreto aos nossos interesses faz alguns minutos antes do encontro. Então, vamos fazer juntos, e digo isso porque, se alguém tiver alguma sugestão, alguém fala assim, pô, Léo, tá simplesinho ali, eu pensei em escrever essa parte da peça assim, pode colocar dessa forma? Acredita que nós vamos modificar a peça para ser uma peça construída, né, de maneira coletiva, tá? Uma peça do momento do nosso encontro, da nossa reunião de aula. Caso concreto proposto, Mévio, sócio da empresa Alfa,
lhe procura na qualidade de advogado, informando que seu funcionário Tício, sempre ele, está há 30 dias sem aparecer para trabalhar e que deseja rescindir seu contrato imediatamente, de maneira a evitar o pagamento de multas pelo inadimplemento de verbas trabalhistas. Informa que um funcionário foi admitido em 10 de janeiro de 2019 e não aparece para trabalhar desde 4 de fevereiro de 2020. Recebeu integralmente o 13º salário, que somente não apareceu para receber o salário referente ao mês de janeiro de 2020 e nem gozou das férias vencidas. O funcionário trabalhava de segunda a sexta-feira, das 8 às 16, com uma hora de intervalo para refeição e descanso, das 12 às 13, recebendo como último salário mensal a importância de R$ 1.200, na função de auxiliar administrativo. Redija a peça processual cabível para ilidir a mora. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. A da empresa lhe procura na qualidade, lhe procura de... Pensei nisso agora, só para melhorar o nosso exemplo. Fevereiro de 2020. Só para ficar mais redondinho. Tá? Vamos lá. Redige a peça processual cabível. Bom, o caso concreto, quando nós mencionamos que ele está há mais de 30 dias sem aparecer para trabalhar e que deseja rescindir imediatamente o contrato, é porque ele quer que você busque lá nas hipóteses previstas na CLT de justa causa, né? Quer que você busque lá na CLT, nas hipóteses de justa causa, esse fundamento, que é o fundamento do abandono de emprego. Então, vamos avançar aqui, como que ficou a nossa proposta, né? A roteirização da nossa petição é aquela roteirização que foi exibida no encontro passado, no encontro de conteúdo da última aula antes da prova. Vamos recapitular aqui, ó. ACP Teoria. Isso aí, um pouquinho de paciência com o nosso Lentiumzinho. Lembram desses slides, tá? Eles estão disponibilizados ali no conteúdo da aula 6. Vamos lá. Então, ó, prática simulada, finalidade, previsão legal, hipóteses, as hipóteses do 335. Hoje, logo no iníciozinho, fizemos essa releitura do 335 e aqui o nosso roteirinho de peça processual. Nós vamos avançar pela leitura dessa peça processual nesse roteiro, tá? Endereçamento, qualificação do reclamante consignante, advogado, fundamentação 840.769 na forma do 539 do CPC, verbo propor, que você está apresentando uma ação, nome da peça, ação de consignação em pagamento, esse nome em iuris está indicado lá no 539, no título do 539, qualificação do reclamado consignado, que neste caso é um empregado, preambulares, advogado, gratuidade e depósito. Ficou faltando aqui um detalhezinho, mas está ali, tá? Que eu só dei exemplos de preambulares. Dos fatos, a breve síntese do caso, né? A breve síntese do problema apresentado. Fundamento jurídico vai ser o 335 do Código Civil, que vamos pegar emprestado em um de seus incisos, e uma das hipóteses do 482 da CLT, que são lá as hipóteses de justa causa. Deixa eu fazer uma... Deixa eu ver se eu coloquei o 482 aqui. Não, acho que não. Vou pegar aqui na CLT para fazer a leitura breve aqui pelo menos do caput do 482, a fim de ilustrar. Constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Ato de improbidade, incontinência de conduta. Bom, e o que nos interessa é a linha I, o abandono de emprego. Vou voltar aqui para a rotina. Feito isso, você fundamenta no abandono de emprego, diz as verbas que são devidas, faz os pedidos, né, no sentido da consignação destas verbas, provas na forma
daquele padrão que a gente já conhece, fecha. É uma peça muito tranquila. O valor da causa é o valor consignado, é o valor total da rescisão. Vamos voltar para a nossa proposta de peça. Então, como é que ficou aqui no nosso modelinho adaptado? Deixa eu só dar uma olhadinha que o Teams piscou. Aparentemente não temos perguntas. Podem visualizar que aqui, embaixo da nossa barrinha aqui de trabalho, ele acende o Teams quando tem perguntas digitadas. Então, eu tive a impressão de que vocês tivessem digitado algo. Vamos seguir. Bom, ficou lá o endereçamento, simulado ao excelentíssimo senhor doutor, juiz federal da primeira vara do trabalho de Nilópolis, por exemplo, peguei o nosso município, da nossa universidade, como exemplo para esse caso concreto. Ah, Léo, mas ali no caso concreto não está indicado nenhum local. No exame de ordem eu posso inventar? Não, não pode. Vamos colocar aqui, né? Da vara do trabalho de reticências. Esse seria o padrão exame de ordem. Não tem a informação, você coloca reticências, não inventa o dado. Alfa, empreendimentos limitado, endereço eletrônico, aquela qualificação completa de pessoa jurídica, né? Você informa ali o CNPJ, endereço eletrônico, endereço completo. Como eu disse, né, representada por seu sócio prévio, faz a qualificação completa de pessoa física, endereço eletrônico, endereço. O advogado, reticências, advogado não informado no caso concreto, vou dar um negrito aqui nessa representação, só para marcar ele bonitinho aí. Endereço completo, que informamos a atenção é o 77, inciso 5º do CPC. Vem com fulcro e aquela nossa fundamentação, 847.69 da CLT. Por quê? Porque é o 840 que indica, né, que os dissídios poderão ser resolvidos por reclamação. Vamos lá, 840, a reclamação poderá ser escrita ou verbal. E o 769? O 769, ele... Aqui, ó, ele nos autoriza a buscar socorro lá no CPC, dizendo o seguinte: nos casos omissos do direito processual comum, será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo que for incompatível. E a ação de consignação em pagamento não é incompatível com o procedimento trabalhista, pelo contrário. Na forma do 539 do CPC, eu indico qual o artigo que eu fui buscar emprestado, né, lá no CPC, então fiz a fundamentação da peça processual. Percebam que todos esses artigos mencionados aqui têm natureza processual. Aqueles que terão natureza de direito material serão mencionados na fundamentação de direito, ou seja, naquela fundamentação, na indicação de artigos que vão servir como pilares à argumentação jurídico-processual, ou seja, à fundamentação jurídica. Propor a presente, propor, vou marcar aqui esse verbo, como eu já disse, de vez em quando tem colega que gosta muito, né, do aluno de direito, primeira vez que ouve a palavra interpor, começa a querer interpor tudo, né? E lembrem-se, interpor é verbo que vai ser utilizado tão somente na seara recursal, exceto para o recurso de embargos. Tá? Embargos serão opostos. Ações iniciais, exordiais de todo gênero, serão propostas preferencialmente ajuizadas ou promovidas. Contestações e peças de defesa, de modo geral, serão oferecidas, embargos opostos, recursos interpostos e remédios impetrados. Essa dica foi dada nos nossos primeiros encontros, mas sempre é válido dar uma reforçada. Bom, propor a presente, nome em iuris, ação de consignação em pagamento, como mencionei no início, o nome em iuris está lá na titulação do 539, em face de, e aqui a qualificação do empregado. Alta, beleza, só precisa de um padrão. Faz a qualificação completa de pessoa física, que é uma qualificação toda simulada. Por quê? Porque
não tem esses dados dentro do caso concreto. E outra, fiz essa qualificação simulada do reclamado na consignação em pagamento, que é pessoa física empregado, na forma do ato 92 de 2008, que foi exibido e está disponibilizado no portal. Então, além dos dados de qualificação básicos, que já são orientados pelo 319 do CPC, a adaptação de orientação específica da seara trabalhista, onde nós devemos indicar também numeração do registro na carteira de trabalho, indicar numeração do PIS ou NIT do empregado, filiação, na verdade o ato 92 pede o nome da mãe, mas sabemos que a interpretação mais técnica é indicar filiação do empregado, sua data de nascimento, endereço eletrônico e endereço completo, a fim de evitarmos homonimias. Preambularmente, na ação de consignação em pagamento, devemos fazer a preambular do requerimento de expedição de guia para depósito. Então, coloquei aí, né, requero seja deferido o depósito dos valores devidos em instituição oficial na forma do 542, inciso 1º do CPC. Deixa eu dar uma lidinha nele para vocês, para ficar consignado na nossa rotina. 542 do CPC nos orienta o seguinte: na petição inicial, o autor requererá, inciso 1º, o depósito da quantia ou da coisa devida a ser efetivado no prazo de 5 dias, contados do deferimento. Então, o 542 do CPC nos orienta que, antes de mais nada, devemos requerer ao juiz que autorize o depósito em consignação da quantia, se pretende seja consignada. Após o deferimento do juiz, nós faremos a consignação, informando por petição disjuntada, e ele dará continuidade. Léo, lá no roteiro tem preambular de menção ao advogado e de gratuidade. Não coloquei a gratuidade porque o caso simulado que espelhei lá em cima não seja reclamada ipso suficiente. Então, não cabe o pedido de gratuidade. E não coloquei a preambular de advogado porque o advogado já está mencionado aqui no preâmbulo lato sensu da nossa petiçãozinha simulada, esse modelinho que estamos utilizando. Ok? Dos fatos e fundamentos, coloco aí uma breve síntese do caso concreto, indicando um resumo, né, bem sucinto. Resumo sucinto é uma redundância, né, um breve resumo sucinto. Vamos exagerar logo nessa redundância. Mas do caso concreto que foi apresentado como orientador dessa nossa atividade de hoje. Então, está lá, o senhor Tício foi admitido pela consignante, reclamante, a nossa autora, né? Foi admitido pela consignante no dia, aqui, deixa eu só completar com o dia, porque antes eu fiz aqui a nossa petição, 10 de janeiro de 2019. E dispensado por justa causa em razão do abandono de emprego no dia 4 de fevereiro de 2020. Como mencionado, né, na leitura lá do caso concreto, artigo 482, letra I da CLT, eu preciso fazer aqui a fundamentação de direito, indicar objetivamente na lei onde está prevista aquela hipótese de justa causa que vai justificar o afastamento desse empregado. Léo, mas iúria novit curia, mas o avaliador da OAB não novit curia. E nunca é demais de lembrar que nos padrões de resposta do exame de ordem, sempre vem a observação de que a simples menção do artigo não pontua. Entretanto, interpretemos, gente, se a simples menção do artigo não pontua, o simples argumento também não faz pontuação total. Para que você consiga pegar a pontuação total daquele trecho da prova de peça processual do exame de ordem, você precisa vincular o argumento ao artigo de lei. Você precisa vincular o fundamento jurídico ao fundamento de direito. Se você quiser ir buscar mais basilarmente a razão disso, você
precisa demonstrar para o avaliador o teu argumento valorativo, o teu argumento de cunho axiológico ao teu argumento de cunho dogmático, que vinculam-se aos fatos demonstrados, e, nesse sentido, relembra a teoria tridimensional do Miguel Reale. O empregado exercia a função de auxiliar administrativo, trabalhando de segunda a sexta-feira. Deixa eu só dar um negrito aqui no abandono de emprego, porque a menção a este termo é o argumento axiológico. Segunda a sexta-feira, das 8 às 16, uma hora de intervalo, de descanso, das 12 às 13, recebendo como último salário a importância de 1.200. O consignado deixou, em razão do abandono de emprego, e se consolidou quando não mais compareceu ao trabalho por mais de 30 dias consecutivos, que se perfizeram no dia 4 de ou de receber verbas rescisórias que lhe são devidas, sendo estas o saldo de salário, férias vencidas acrescidas do terço e o salário do mês anterior. No caso concreto, ficou estabelecido que ele recebeu, né, o 13º do mês anterior direitinho, em razão da justa causa, não vai receber esse 13º proporcional. Comprova por oportuno regularidade de todos os depósitos fundiários. Se você não tivesse feito, ou o cliente chega para você ali e diz, olha, eu estou com os depósitos em atraso, regularize os depósitos fundiários, tá? A fim de que você consiga comprovar o adimplemento de suas obrigações. Ele vai poder movimentar essa conta de FGTS? Não, porque nós estamos buscando seja caracterizada, seja consolidada uma justa causa, uma dispensa justificada desse reclamado consignado empregado. Entretanto, é direito dele ter esses valores depositados na conta fundiária, né, na conta de FGTS. Bom, a fim de que se afaste qualquer alegação, é praxe nas ações de consignação e pagamento, e assim eu vou até deixar esse termo aqui marcado em azulzinho como sugestão, porque dentro da leitura do caso concreto nada foi falado em horas extras, mas é praxe nas ações de consignação e pagamento na prática, a fim de afastar qualquer tipo de alegação de hora extra que se possa fazer por conta de uma contestação, de uma reconvenção ou pela reunião de processos eventualmente conexos, que afirmemos em algum trecho que não existem horas extras, não existe banco de horas, e que esse é um pedido que deve ser afastado. Então, fiz num trechozinho bem simples, né, bem curtinho, a informação de que não existe banco de horas ou horas extraordinárias devidas ou acumuladas em favor do consignado. E, por fim, antes dos pedidos, ad cautelam, faço um paragrafão informando os artigos de interesse da solução desse caso concreto. Todos eles... Faltando umzinho aqui, que já foi mencionado, que eu acabei não colocando nesse último parágrafo, que coloquei aqui em cima, tá? Ele já estava aqui, não tem necessidade de mencionar ele lá embaixo, mas eu vou repeti-lo. Já explico por quê. Por que eu gosto de deixar no macetinho das nossas peças processuais, quando elas são mais maceteadinhas, mais curtas, peças mais simples, como eu gosto de orientar a produção da peça? Começa com a exposição fática, ou seja, lá com a síntese do caso concreto. Faz um resuminho do caso concreto, porque ali você não tem onde errar. É só pegar e ler e copiar aquilo que te interessa sem atacar o direito do teu constituinte simulado. Depois você passa aos argumentos de direito. Começa a discutir o direito, começa a criar parágrafos dizendo qual direito aquele teu constituinte tem, né, naquele caso simulado que está sendo apresentado. O ideal é que cada direito seja fundamentado, que cada direito, ao ser argumentado no contexto do caso concreto, ele já venha com a indicação do respectivo artigo ao lado, ou dentro daquele
parágrafo, como fizemos lá na reclamação trabalhista. Nas outras peças, quando você não tem assim, certeza do artigo, muitas vezes você está ali no exame de ordem, correndo, fazendo a peça, tentando fazer a peça com a maior calma possível, mas o tempo é curto, o que eu recomendo? Façam os argumentos, discutam o direito, e já deixa um espacinho no final do parágrafo para colocar o artigo ao final da redação desse trecho da tua peça processual, que vai tratar dos fatos e fundamentos, ou seja, da causa de pedido remota e próxima, você deixa lá por umas 4 linhas. Terminou de fazer os argumentos, você coloca pelo exposto, faz jus, exposto com S, né? Conta para ninguém não, mas está gravado. É falha nossa, gente, acontece. Bom, pelo exposto, faz jus. Já entendi. Pelo exposto e com fulcro nos artigos 847 e 69 da CLT, 335 e 539 do Código de Processo Civil, deixa eu colocar aqui mais um artigo, né, da CLT, e artigo 7º da Constituição Federal, faz necessária a procedência da presente a fim de lidir a mora e consignar os valores devidos ao trabalhador que responde a presente. Vamos lá voltar para o argumento, tá? Preocupado aqui com o texto. Então, deixo ali um espacinho no final para colocar todos os artigos num bloco lá, todos eles juntos, num último parágrafo, que fundamentam todos os meus outros argumentos já desenvolvidos. Por quê? Como eu comecei a observar no início da leitura dessa proposta de peça processual, geralmente no padrão de resposta do exame de ordem, vem indicado que a simples menção de artigo não pontua. E aí a sugestão que fiz, a interpretação disso é o quê? O argumento sem o artigo pontua parcialmente, mas o argumento acoplado do artigo gabarita aquele item da peça. Então, o que eu vou fazer? O que não pode faltar na minha peça do exame de ordem? O argumento. Se for uma peça prática aqui fora, na militância, estou advogando, iuria novit curia. Você não precisa colocar artigo nenhum. Teu argumento tem que estar direcionado bonitinho, tá? Mas, para o exame de ordem, o avaliador vai procurar, se você fez os argumentos, ele tem uma listinha de argumentos que ele vai procurar, e se você vinculou o artigo adequado a cada um daqueles argumentos. Só que você está ganhando tempo. Você precisa de macete. Então, escreve todos os seus argumentos. Lembrou dos artigos, já coloca ali no parágrafo onde ele foi feito do lado, como fizemos na reclamação. Não lembrou? Deixa para escrever eles todos juntos. Tudo conforme artigos. Tal, dispara aquele monte de artigo no final. Que o avaliador vai ver que tem um argumento lá em cima, marcou. Vai ver lá embaixo que tem o artigo, marcou, você não perde ponto. Porque no exame de ordem você tem o desconto da pontuação. Ele vai descontando tudo aquilo que você esqueceu. Tá? E aí você esqueceu de colocar algum artigo, mas não esqueceu de fazer o argumento. Então, a probabilidade de você ter uma redução drástica na tua nota é infinitamente menor do que se você ficar tentando vincular artigo por artigo ao longo do decurso da tua peça, ou de perder tempo precioso para desenvolver os seus argumentos da peça processual e finalizar a peça, porque se você não finalizar a peça, aí sim, você vai perder muitos pontos se a peça for considerada. Dito isso, já fizemos aqui essa sugestão de peça, vamos partir para os pedidos. Os pedidos da ação de consignação e pagamento são muito, muito tranquilos. O nosso primeiro pedido, por evidente, é a confirmação daquele pedido de expedição de guias, está aqui, tá? Requer seja deferido o depósito dos valores devidos em instituição oficial na forma do 542, inciso 1º do CPC. O segundo pedido é o pedido da citação do consignado para responder aos termos da presente. Nós vamos lembrar que a redação da CLT chama tudo de notificação e nós vamos separar por nossa conta a natureza das notificações. Se é uma notificação citatória, se é uma notificação para intimação, intimatória, se é uma notificação precatória e por aí vai.
Então, requer a notificação citatória do consignado para responder aos termos da presente. Isso é muito importante que sempre conste, sob pena de confissão e revelia. Esse consignado já sumiu, ele não foi receber o dinheiro dele na tua empresa. Muito provavelmente ele não vai aparecer na audiência. E você quer afastar a mora, você quer cumprir o compromisso, né, lá com o seu constituinte. Terceiro, requer a procedência da presentição de consignação, né, para consignar o pagamento das seguintes verbas. Aqui eu não pré-calculei, a gente não precisa fazer isso no exame de ordem, pelo menos não da maneira que está até agora, ainda não está sendo exigido que o aluno de direito faça cálculos. Você pode colocar lá um parâmetro, colocar lá de maneira genérica, mas informa os itens que estão sendo consignados. Então, das seguintes verbas e valores: saldo de salário do mês-ano, que vão estar indicados lá, e que, na verdade, nós já temos lá, né? Saldo de salário saldo de salário do mês de janeiro, férias vencidas do período aquisitivo 2019/2020, terço sobre férias do período aquisitivo 2019/2020. Só, deixa eu ajustar a simetria. E o último pedido, o pedido mais interessante ao advogado, né? Aquele que a gente sempre fica feliz, requer seja o consignado condenado ao pagamento de custos processuais e honorários sucumbenciais na forma da lei. Depois a gente parte para o pedido de provas, seguindo aquele padrão do pedido de provas que a gente já está acostumado lá da reclamação, lá do cível. Aquele para exame de ordem pode ser aquele pedidozinho padrão, aqui espelhado, requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial a documental que ora consta, testemunhal a ser apresentada oportunamente em audiência, pericial, caso entenda necessário este juízo, e depoimento pessoal da parte sob pena de confissão e revelia, tudo na forma 369 seguinte do CPC. É bom complementar a Costa por oportuno, memória de cálculos indicam os valores devidos. Do valor da causa, a gente vai atribuir o valor da causa de maneira genérica, a menos que o caso concreto venha indicando o valor da pretensão do constituinte. Então, atribui-se a presente causa, o valor de reticências, coloca de maneira genérica. E, finalmente, o fechamento, né? Pede deferimento, local, data, ADV reticências, OAB, UF, tá? Não é mais comum hoje em dia ter avaliador zerando prova por colocar lá o ABRJ, o ABSP, mas os melhores manuais de petição sinalizam que o aluno deve colocar o F de unidade da federação, ao invés de indicar a unidade onde está fazendo a prova, pois o avaliador pode entender que foi uma tentativa de identificação indevida da prova, uma tentativa de fraude, e zerar sua prova. Então, nós não vamos correr esse risco. É claro que esse padrão de resposta que eu fiz aqui é um modelo de petição simplificado, você vai adaptar ele dependendo do seu caso concreto, mas com uma certa frequência, as ações de consignação e pagamento na prática não são, pelo menos as trabalhistas, não são muito mais longas do que esse modelo ora apresentado. Eu vou já fechar aqui esse modelo do Word para já compartilhar ele com vocês também no Teams. Fechar aqui também, tá? Para já compartilhar ele com vocês também no Teams. Galera, esse então foi o nosso encontro com relação à ação de consignação e pagamento, tá? Observo, dado o final da gravação, que nós ficamos aí pelo período mínimo indicado pela instituição, mas
vou encerrar a gravação, ainda fico disponível para vocês, com vocês, no link online, para tirar dúvidas, para fazer o nosso bate-papo, para fazer vista de prova, conforme manda o regimento. 1 minuto.